Esse vídeo é principalmente pra quem passou dos 18, mais especificamente dos 20, e sente que não conquistou porra nenhuma. Não, eu não posso xingar. Sente que não conquistou nada. Desculpa pela iluminação que tá meio estranha, mas é porque eu não intencionalmente tenho um quarto de TikTok. Eu tenho esse filme roxo na janela, que veio com a janela. E então, quando eu tô com a janela fechada, o meu quarto fica roxo. Então fica tudo roxo. Tá muito quente hoje pra abrir a janela, senão entra um bafo do demônio. Então é melhor deixar fechada, e eu acabei tendo uma iluminação com a minha luminária e até que deu meio certo. Eu fiz maquiagem, mas eu não penteei o cabelo. É a vida. E eu já estou com a minha outra blusa que eu fiz, mas essa não tava no vídeo. É minha nova blusa de apoio emocional. Então vamos conversar. Eu tô segurando o celular, que não é meu celular que eu gravo, meu celular velho. Eu tirei foto do meu roteiro aqui, que eu não consigo falar sem um roteiro, e como o vídeo de hoje é só fala, eu preciso colar. Hoje eu tô aqui sentada no chão do quarto, sem ter penteado o cabelo, mas não dá pra notar porque ele tá ficando sujo, então ele fica com essa cara. Gostaria de pedir desculpa por não postar com a regularidade que eu gostaria de postar. O ideal seria que eu postasse uma vez por semana, mas sinceramente eu não consigo. Não vou mentir que eu sou uma pessoa psicologicamente estável no nível de conseguir fazer um vídeo por semana, fazer tudo, gravar e editar. Eu não consigo. Tem dias que eu penso que eu vou fazer muita coisa, mas eu acordo e a minha cabeça simplesmente fala, não, hoje não. E é a vida. Então eu peço desculpas e eu tô tentando o meu melhor e vamos lá. Esse vídeo é principalmente pra quem passou dos 18, mais especificamente dos 20. No caso eu tenho 21. E sente que não conquistou porra nenhuma. Não, eu não posso xingar. Sente que não conquistou nada. Esse vídeo é basicamente eu tentando me tirar daquele estado de pensamento que é esse meme aqui. Esse meme é tipo meus divertidamente todo dia. Às vezes eu simplesmente acho que eu sou uma grande falha por não ter conseguido nada. Eu tô na faculdade e eu não conquistei as coisas que eu imaginava que eu teria conquistado há uns anos atrás. Mas sabe, você não vai se desintegrar se você chegar a 20 anos e não tiver conquistado tudo. Porque seria totalmente irreal essa situação. Não o de desintegrar, no caso de ter conquistado tudo. Na verdade é mais fácil você se desintegrar do que você ter conquistado tudo. Principalmente se você tem depressão, ansiedade, porque são fatores que você não tem 100% do controle. Então você não tem como simplesmente falar, eu vou conseguir fazer isso hoje, independente de eu não estar me sentindo bem ou ter alguma coisa me impedindo porque eu quero. Isso não funciona. Na realidade seria muito bom se fosse assim, né? Não quer mais ter ansiedade? Não tenha. Mas não é assim. A gente deveria parar pra pensar por que a mídia glorifica tanto esses jovens que estão na faixa dos 20 e já realizaram milhares de coisas. Porque isso é uma minoria. Isso não representa quase ninguém. E enquanto a gente tá aqui, tipo, conseguir finalizar um anime em um dia. Essa é minha realização. Não faz sentido se comparar com pessoas assim que estão, tipo, totalmente fora da nossa realidade. Mesmo assim, isso fica na nossa cabeça e a gente acredita nessas ideias erradas de que a gente deveria estar uns 5 passos à frente. Por que a gente faz isso? Por que a gente se sabota desse jeito? Então, no final das contas, existe uma pressão muito grande pra gente conseguir as coisas rápido. Tipo, terminar a faculdade, já conseguir um emprego e etc. Então, essa ideia de conquistar tudo muito rápido é totalmente realista. Porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, a mesma energia, a mesma velocidade, a mesma vontade, motivação, estabilidade mental. Então não é justo fazer isso consigo. Não vale a pena você criar expectativas altíssimas pra você atingir algo num curto espaço de tempo, se você não vai chegar lá nesse tempo. Às vezes a gente tem que aceitar que tem trânsito no caminho, ou que você pegou um ônibus que dá muita volta, mas você vai chegar lá em algum momento. Então, crie expectativas que condizem com a sua realidade. Ou você vai continuar se medindo com a régua dos outros.
e vai continuar achando que você não é suficiente ou bom, que você não tem a capacidade de atingir os seus objetivos. Não é verdade. Isso é só fruto da sua comparação. Por exemplo, quando eu tava no último ano do ensino médio, eu jurava de pé junto que com 21 anos eu estaria fazendo turnê mundial com a minha banda. Hoje em dia eu nem tenho banda. Você vê, a gente não controla a vida. As coisas não saíram da forma como eu imaginei. Trajetórias de cada um é diferente, a gente não tem como comparar. Eu não sou fã de metáfora, mas eu já fiz umas duas só nesse vídeo. Enfim, é hipocrisia. Mas imagina assim, você não tem como colher o que você acabou de plantar. Tem toda uma etapa de cultivo aí, que no caso eu não sei. Você pode ter muitos problemas de cultivo no caminho e tá tudo bem. Não tem grandes problemas em não ter se decidido em relação ao que você quer fazer. Porque, sinceramente, eu odeio essa ideia de que você tem que fazer uma coisa só. Por exemplo, sei lá, faz uma faculdade, você vai trabalhar com aquilo a vida toda. Não sei, isso me dá nos nervos. Odeio essa ideia. Tipo, eu tô fazendo design e eu tenho milhares de outros hobbies. E eu já ouvi muito que eu tenho que escolher algo pra fazer e os outros podem ser apenas hobbies. E se eu quiser fazer tudo? Você é uma daquelas pessoas que tem, na página da Wikipedia, tem milhares de coisas assim, tipo, designer, isso, aquilo. Sim, é meu sonho. Esperem. Inclusive, eu pretendo postar conteúdo mais variado nesse canal, não só em relação a designer, mas como outras coisas. Então esperem. Mas espera sentado porque eu vou demorar, tá? Então eu não me decidi. Eu tô no 4º período e eu não sei se eu vou me formar. Gostaria de dizer que tá tudo bem, mas eu não sei se tá muito bem, não. Talvez eu nunca me decida. E eu fique simplesmente me dividindo entre as coisas que eu gosto. Talvez isso seja o meu sonho de carreira. Porque na verdade eu não tenho sonho de trabalho, porque eu não sonho com trabalho. Não acho que seja impossível me dividir entre as coisas que eu gosto e tentar. Eu acho que eu estou disposta a tentar. Eu não sei, eu sou aquela pessoa que tem várias possibilidades de escolha e não sabe se decidir entre uma. E eu não consigo me dedicar só a uma coisa. Eu sinto que eu estou traindo as outras coisas. Ai. Todo mundo sai desse vídeo pensando, nossa, maluca essa garota. Mas nisso de gostar de várias coisas, eu sinto que eu não consigo me dedicar a tudo. E por isso parece que eu gosto menos daquilo. Mas não é verdade. Eu acho que atingir um nível de regularidade entre as suas atividades é muito difícil. Eu vou ser sincera, eu acho que eu não consegui com nenhuma. Tô lendo porque eu não consigo falar. Eu tenho que ler. Então, senão eu fico enrolando. Fazer pausas daquela atividade não significa que você gosta menos. Você não precisa ser motivado o tempo todo. Se você for assim, ótimo, sinceramente. Que bom que funciona pra você, mas eu não sou, então eu não posso me cobrar de ser assim. Eu até invejo um pouco essas pessoas que parecem que têm um combustível infinito de vontade de fazer as coisas. Tipo, acorda no dia e fala, meu Deus, estou doida pra fazer isso o dia todo. Não necessariamente o dia todo, mas tipo, meu Deus, que vontade de fazer isso. E várias vezes, sabe? Eu acordo e eu mal abro o olho. Já tô aceitando que eu não sou assim. Isso não significa que eu goste menos das coisas que eu faço em comparação com uma pessoa que faz as mesmas coisas e expressa essa motivação infinita. Eu simplesmente não funciono desse jeito. E sim, eu tenho muito medo do futuro e das coisas não darem certo. E de fazer as coisas em si. E isso me paralisa muitas vezes. Mas eu tô sempre tentando repetir que eu ainda tenho que falhar muitas vezes pra dar certo. E falhando até que se torne menos assustador. Eu recentemente voltei a desenhar. Tinha muito tempo que eu não desenhava com regularidade. Porque eu tinha medo. Medo de quê? Você se pergunta. Não sei, de nunca conseguir fazer direito? Continuar dando uma merda? Não sei, não consigo explicar. No final das contas, você tem que se respeitar. Tem que respeitar a sua velocidade, o seu progresso. Nem tudo é pra ontem. E não tem problema mudar de ideia e correr atrás de outra coisa. Não tem problema você querer fazer mais de uma coisa. A grande questão é tentar ver como você vai lidar com isso, como você vai se organizar pra isso. E isso já é difícil o suficiente. Já é difícil o suficiente você ter que... A vida já é difícil o suficiente. Às vezes a gente tem que facilitar e não ficar se comparando com os outros. Eu adoraria ser super talentosa naturalmente em alguns campos que eu tenho interesse, mas eu não sou, eu tenho a puta dificuldade.
eu tenho que estudar algumas coisas 3 vezes mais do que a pessoa que já leva jeito. Tá, beleza, assim. Cheguei no fim do roteiro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da conversa. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que tenha dado pra tirar alguma lição desse vídeo. Se eu souber que você tá se cobrando demais... vai ficar tudo bem. Você tá indo bem. Vamos seguir juntos na nossa velocidade.